Graça e paz, irmãos. Eu quero trazer aqui uma palavra para a tua edificação. É um tema bastante importante, principalmente para os dias de hoje, que é sobre o tema da a igreja, a era da igreja. Acabou? Responda aí nos comentários se você acha que acabou, se você acha que está acabando, que é o fim, pelo menos, se não acabou ainda, se é o fim da era da igreja, que são várias eras, né? Você sabe que são divididos em várias eras o mundo. E aqui eu vou trazer uma pequena introdução desse assunto, né? Porque esse assunto é muito abrangente, mas eu quero trazer aqui, e como base, eu quero colocar aqui, irmãos, o Salmo 90, no versículo 4, que diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Para Deus, 1000 anos é como um dia com 1000 anos. Então, a pergunta é: a era da igreja acabou ou está acabando? Então, eu quero começar falando da era dos gentios, porque a minha, a minha introdução desse assunto, porque é só uma introdução esse assunto, dividir o tempo em Adão até os dias atuais. E se nós pensarmos de Adão até Abraão, eu fiz aqui até uma pequena colinha, de Adão até Abraão foram 2000 anos, né? Porque era aqui esses primeiros 2000 anos era dos gentios. Por quê? Porque não existia ainda a formação, né, dos israelitas, do povo, né, do povo prometido, da terra prometida. Ainda não tinha de Adão até Abraão, quando ele começou ali a andar, a seguir o que Deus mandou. Então aí são 2000 anos se passaram. E logo depois aí sim vem a era dos gentios. A era dos gentios ela vai de Abraão até Jesus, mais 2000 anos. Porque aqui nós estamos contando pelo calendário judaico, tá? Nós estamos hoje, se eu não me engano, em 5000, me corrijam se estiver errado, mas acho que 5993 ou 5994, o ano de hoje para os judeus. E a era dos judeus foi de 2000, do ano 2000 até o ano 4000. Isso foi a era dos judeus, até a morte de Jesus. E, e contando, né, aproximadamente os 33 anos, né, da vida de Jesus. E depois, por último, ali da morte de Jesus para cá, a era da igreja. Só que a era da igreja, aqui, indo mais 2000 anos, de 4033, vamos colocar como base 4033. 4033 até 6000 seria agora, ou se colocar 4000, aliás, vamos tomar como base 4000. 4000 até 6000 acabaria agora em 2030, mais ou menos, a era. Eu não estou falando aqui, irmãos, de que o irmão fez um vídeo falando a data do arrebatamento. Não, nada disso. Estou falando das eras, tá? Para a gente ter uma ideia dos sinais da vinda de Cristo, dos sinais do arrebatamento, da grande tribulação. Aí a gente pode, a partir disso, estudar isso. Mas é importante a gente ter os sinais, a gente estar atento aos sinais, por isso esse vídeo. E se colocar ali de 4000 até 6000, faltaria 7000 para completar esses 2000. Não 7000 para qualquer sinal desse, mas 7000 para apenas completar os mais 2000 anos, que seria o fim do ano, o fim do período da igreja, dos 2000 anos da igreja, tá? E por que eu achei interessante isso quando eu comecei a ler sobre isso? Porque Deus trabalha muito com números, né? E se a gente for ver lá a era da igreja, ela termina no sexto ano, sexto milênio.
E no sétimo milênio eu descanso, assim como foi feito quando Deus fez a terra, né? Ele descansou no sétimo dia. E esse sétimo dia poderia ser o milênio de Cristo na terra, como está escrito. E aqui, o interessante é que Coríntios, e eu quero começar a trazer alguma coisa aqui mais profundamente. Coríntios 10:32 diz assim, eu não deixei separado porque eu fiz esse vídeo sem edição, tá? Não deixei separado nem os livros. Coríntios 10:32 diz assim, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem os judeus, nem os gregos, nem a igreja de Deus. Aqui está falando dos tipos de épocas, as eras, né? A era do judeu, a era dos gentios, a era da igreja. Interessante que a própria Bíblia ela cita isso, por isso que eu quis citar, né? Coríntios cita sobre essa divisão. Outro ponto que eu quero levar em conta os 4.000 anos na Páscoa, isso é interessante, irmão. Os 4.000 anos na Páscoa, ali em Êxodo 12, eu não vou ler tudo para não ficar extenso. No quarto dia, Deus manda separar um cordeiro sem mancha, prefigurando Jesus. No quarto dia, ou seja, quarto milênio, poderia a gente pensar assim. Foi quando a crucificação de Jesus. Outro ponto. O sol foi criado no quarto dia, simboliza Cristo, o sol da justiça lá, quando Deus está criando todas as coisas, né? Haja luz, haja... E o sol foi criado só no quarto dia, né? E aí simboliza Cristo, o quarto dia, que é o quarto milênio, que simboliza Cristo nascendo, né? Ressuscitando e nascendo, brilhando, através da ressurreição, brilhando para o mundo, né? Outra passagem interessante em Oséias 5, Oséias 5, do versículo 14, e Oséias 6, no versículo 30, no versículo 3. Oséias 6, no versículo 3. Como eu falei, eu estou fazendo tudo sem fazer uma separação de vídeo aqui, sem editar. 5:14 diz assim: porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho na casa de Judá, e eu despedaçarei. Irei embora e arrebatarei, e não há quem livre. E Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra, falando já da vinda de Jesus. Fala que o Senhor será como um leão, né? Isso que eu li para vocês. E despedaçaria, voltaria ao céu. 2 dias depois ele voltaria para dar novas forças. Dois dias depois seria mais 2 milênios, 4.000 a 2.000. O versículo 3 confirma, né, essa vinda do Senhor. Quer dizer, essa vinda do Senhor nesse versículo 3, 6:3. É interessante, são vários sinais, irmãos, que a Bíblia dá. Ele pode dizer que o que Pedro em Atos 2:17, né, 2:16, 2:17, fala sobre os últimos dias. Pedro já falava lá no ministério dele sobre que seriam os últimos dias. Os últimos dias são justamente a era da igreja na Terra. Em outras passagens fala sobre os últimos dias, né? 1 Timóteo 4, eu anotei aqui 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3:1, Hebreus 1:1, Tiago 5:3, 2 Pedro 3:3 e Judas 18, versículo 18. Mas é interessante aqui, eu fecho aqui com o milênio, né? Com o milênio que está em Apocalipse 20, com o sétimo milênio, que é o descanso de Deus, com a sua igreja, né,
reinando por 1000 anos e derrotando o diabo. Amém? Essa é apenas uma introdução para nós ficarmos atentos sobre a volta de Cristo, atentos sobre os acontecimentos, sobre o anticristo, sobre o arrebatamento da igreja, enfim. Mas não são datas, irmão, eu repito, eu não estou colocando datas. Mas analisando os tempos, como Deus pede para a gente analisar, analisando os tempos, está muito próximo mesmo a vinda. Então, você acha, voltando ao princípio, que é a pergunta do título, você acha que nós estamos no final da era da igreja? Ela terminou ou está terminando agora em poucos anos o final? Responda aí e fique com esse vídeo para sua meditação. Amém? Fique na paz.